subsequente ou conjugado, ela se dê em maior tempo, ou seja, vai demorar a chegar no outro lado. Então é a espessura e normalmente hoje na construção civil estão se usando muito a argamassa misturada com a cal ou até com gesso, que são extremamente resistentes à questão da transferência de calor. São muito bons também em resistência. Quanto mais calor no gesso, mais resistente ele fica, mais endurecido, ele tem uma rigidez maior. Tá? Excelente pergunta, gostei dessa. Tem mais outra? Não temos mais dúvidas. Então vamos lá. Outro meio que retarda a propagação do fogo é exatamente os vidros entelados. Alturas que se faz nas paredes corta-fogo pode ser duas. Uma seja para ventilação ou iluminação, normalmente para iluminação, até porque a ventilação é feita por exaustão ou injeção direta de ar, e outras para passagem. Para as passagens nós vimos que nós colocamos as portas corta-fogo para manter ainda o ambiente protegido por norma. Tá? E nas aberturas de iluminação se coloca o chamado vidros entelados ou vidros aramados. Esse vidro aramado possui uma tela, é o vidro entre uma face do vidro e outro, internamente você tem uma tela uma malha de aramada, de arame ou de ferro, tá? Entre as duas faces. Isso faz com que haja um aumento na resistência ao fogo, até porque a temperatura que incide numa das faces, ela é absorvida pela tela aramada de arame e distribuída por igual em todo a área do vidro. Isso faz com que a resistência aumente, porque se for uma incidência pontual num vidro que não é entelado, quando não é entelado, dali ele quebra a resistência e racha para todo demais face do vidro. Então, essa tela interna faz com que absorva a temperatura que incide em qualquer ponto da face do vidro e distribua essa temperatura, consequentemente garante uma resistência por maior tempo. Então, estes vidros entelados precisam, ter um tempo maior de recepção de calor e a sua fusão só ocorre acima de 1000 graus. Ou seja, é um vidro que tem uma resistência maior à temperatura. E, consequentemente, quando ele não é entelado, essa temperatura varia em torno de 200 graus. Tá? Então, Billy, coloca a nossa coisa na tela aí para a gente ver agora o próximo meio que retarda a propagação, que é a compartimentação e afastamento. Tá? Então, nós vimos a porta corta-fogo, a parede corta-fogo, os pisos e tetos incombustíveis, os vidros entelados. Agora vamos ver a compartimentação e o afastamento. O que é compartimentação e afastamento? É exatamente fazer com que o efeito da prevenção contra incêndio considere-se a compartimentação. Cada espaço seja protegido. E essa compartimentação e afastamento pode se dar de duas formas. Ou com elementos divisórios, que é o caso da parede corta-fogo, de compartimenta, que eu já falei anteriormente, que forma a barreira para propagação, ou por afastamento, ou seja, afastamento é a distância entre uma edificação e outra, que é no mínimo em norma de 3 metros, tá? Mas parece que nós temos uma dúvida, né, Tatiana? Vamos lá. Do Paulo Sapé, aluna da Iris. As portas que suportam até 30 minutos de incidência de fogo não deveriam ser classificadas como portas com resistência máxima ao invés de resistência mínima? Não digo isso, porque o máximo e o mínimo é relativo, tá? Então, existe o que classificam como portas resistentes ao fogo em 30 minutos e portas acima disso, as P60, chamadas portas corta-fogo. Eu não vejo por que diferença de nomenclatura, já que a nomenclatura você vai encontrar, as portas resistentes ao fogo. Quais são? São aquelas que resistem fogo até 30 minutos. As portas corta-fogo, as portas que estão acima de 30 minutos, ou seja, 60 minutos acima, nós vamos encontrar as portas corta-fogo. Eu não vejo muita diferença, é muito preciosismo da nomenclatura. As portas que resistem 30 minutos ao fogo são chamadas portas corta-fogo, resistem a 30 minutos. As portas que resistem de 60 minutos ao fogo, até 60 minutos de fogo, são as portas P60, também corta-fogo. Não há diferença, ao meu ver, na questão de ser resistente ou ser corta-fogo. O que eu vejo é que é o tempo que este material que é fabricado, essas portas, resiste na transferência ou na quebra de suas qualidades resistivas à temperatura. Tá? Mais uma? Do Paulo João Pessoa, a aluna Silvana. É realizada fiscalização para garantir esses parâmetros? Ah, com certeza. Não só fiscalização pelo Inmetro, como pelos próprios corpos de bombeiros. O Inmetro faz diretamente nos fabricantes.
Tá? De vez em quando faz lá os testes de resistência ao fogo, leva para laboratório, e faz a incidência com o maçarico direto na face, fica lá os 30 minutos e fica observando todo o comportamento do material. A deformação, a combustão em si, a resistência, a quebra dessa resistência, de dilatação, e de compressão, e de tração. Tudo isso é feito em laboratório pelo Inmetro. E aí é tanto que tem um selo do Inmetro, recebe o selo de qualificação. É feito pelo Inmetro, como pela própria fiscalização do Corpo de Bombeiros, dos órgãos de fiscalização de aplicação de preventivos ambientais. Então, nos ambientes. Então, o bombeiro, quando vai lá, tem que ter o selozinho do Inmetro, tá lá, tem que estar o selo cravado na porta corta-fogo para poder checar que aquela porta-fogo, que inclusive, agora estão saindo seriadas. As portas têm um número de série de fabricação, tá? É realmente fiscalizado. Tem mais alguma? Temos sim, do aluno Francisco do Polo Recife. Não seria melhor que o vidro rompesse para que não acontecesse o flashover? Não, porque esses vidros são colocados exatamente nos locais da rota de fuga. Se esse vidro rompe, você pode receber por este espaço a onda de calor que vem do lado externo. Não esqueça que quando a chama está num ambiente, essas chamas estão criando produção de temperatura grande que em algum ponto ele vai querer romper. Então, tem que ter um ponto na edificação. Normalmente esses vidros entelados são colocados no ponto onde a chama nem temperatura deva chegar. Claro que nos ambientes em que estiver chama, os corpos de bombeiros, quando chegam, eles naturalmente vão fazer as aberturas quando houver a oportunidade necessária. Porque nós vamos ver um filminho mais à frente, quando se dá o flashover, que você mesmo colocou, que é a generalização do estado, e dá mais do que isso. Ele dá o flashpoint naquele momento. Ou seja, quando você você faz uma abertura num ambiente que está enclausurado, você faz a injeção rápida do ar, o oxigênio, do comburente, e aí nós vamos entrar naquele ponto de ignição, que é o ponto de ignição, que é onde os combustíveis estão tão aquecidos que os gases já levam a temperatura suficiente que ao mínimo contato com o comburente eclode a chama. E neste ponto pode haver explosão. Você vai ver que isso, nós vamos ter um filmezinho lá, o chamado... gente, daqui a pouco eu me lembro o nome desse filme. Excelente filme para vocês verem. Eu daqui a pouco, se não lembrar hoje, na próxima aula eu trago o nome desse filme para vocês assistirem. É maravilhoso esse filme. E dá exatamente essa produção, que o bombeiro vai de frente, abre a porta, e nesse momento que abre a porta, o ar entra rapidamente, mistura-se com o combustível que já está com a temperatura necessária e vem de volta por pressão, aí há uma explosão, e pega o bombeiro de frente. Aí depois ele mostra a técnica, qual é a recomendável. Aí você faz a abertura de lado, você abre de lado a abertura, deixa que a onda de vácuo e de pressão passe na lateralidade, tá? Então, é por aí. Tem mais alguma? Temos sim, do aluno Jonas do Polo Sapé. Qual o melhor teto para uma edificação? Gesso ou PVC em relação ao incêndio? Você vai me responder agora. Quem é combustível, gesso ou PVC? Tá na cara, né? PVC é um material combustível. Tá? Então, para fazer prevenção contra incêndio, melhor fazer um revestimento em gesso, que gesso não é combustível. Tá bom? Até porque o PVC é formado à base de carbono. Você sabe que a maioria dos combustíveis orgânicos são na base de carbono. O único combustível inorgânico que tem carbono e não é orgânico é o monóxido de carbono. Tá? É por aí. Não temos mais dúvidas. Então vamos em frente? Voltemos aqui então, Billy, para a gente agora entrar nos meios de evacuação. Nós vimos os meios ou sistemas de retardo, de evitar a propagação do fogo, que foi a parede corta-fogo, a porta corta-fogo, o vidro entelado, os pisos e tetos resistentes ou incombustíveis e a quarta que eu esqueci agora, no momento, a compartimentação e afastamento. Ok? Agora vamos ver os meios de evacuação. Nós vimos que são três os sistemas preventivos, né? Três. Os meios de retardo na propagação, os meios de evacuação, que é os meios que garantem a saída segura das pessoas que estão na edificação, e os meios de combate a incêndio. Então já vimos os meios de retardo de propagação, ou seja, que resiste à propagação, porta corta-fogo, parede resistente ao fogo, piso e teto resistente ao fogo, vidros entelados, afastamento de compartimento, tá? Vimos todos eles. Agora vamos ver os meios de evacuação, tá? Vamos cá, meu amigo Billy. Bom, primeiro meio de evacuação é exatamente a
escada enclausurada, essa que esses meios de propagação protegem. Ou seja, a parede corta-fogo protege, o vidro entelado protege essa escada enclausurada, porque é exatamente aonde as pessoas que estão no ambiente vão procurar para sair do ambiente. Até porque elevadores, a não ser de segurança, não são utilizados em edificações verticalizadas. Tá? Então, essa escada enclausurada precisa ser construída com material incombustível, normalmente de alvenaria ou concreto armado. Tá? Com paredes resistentes ao fogo, a 4 horas de fogo. Então as paredes têm que ser paredes corta-fogo. E entrada através de antecâmeras construídas por um vestíbulo, balcão ou terraço. Vamos falar o que é isso, tá? Não se preocupe.